gente vai falar um pouquinho sobre isso. Nós estamos encerrando o livro de Jonas. Hoje é a última mensagem, são 2 capítulos. Eu nem vou ler muito o capítulo inteiro, vou ler só uma parte dos dois capítulos. Mas nós vamos terminar essa história maravilhosa, intrigante, que mexe com a gente, que mexe com o nosso interior, porque a gente se identifica. A gente se identifica com o profeta durão, o profeta de coração duro, e a gente se identifica com Nínive também, a cidade pecadora. Seria bom que a gente se identificasse mais com Deus, né? Mas a gente tem essa dificuldade. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso, a disposição em amar, a disposição em se entregar, a disposição em se doar novamente. Se eu fizer uma enquete aqui agora, e falar assim para você, olha, faça uma resposta aí nessa enquete, diga aí quantos que aqui estão, não precisa levantar a mão, tá gente, senão a gente vai ficar com vergonha. Quantos que aqui estão que já se feriram dentro de uma igreja? Que já se magoaram com o ministério, que já se magoaram com uma liderança, que já se magoaram com um irmão, que já foi traído, que já foi abandonado. Meu Deus do céu. Olha, eu devia fazer a pergunta diferente. Quem aqui não foi, né? Que aí eu acho que ficava mais fácil, contava mais rápido. Mas nós, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar dos sofrimentos que a gente vive ao longo da nossa vida cristã, nós somos chamados para nos entregar de novo e de novo, para amarmos novamente, mais uma, mais duas, mais 3, mais 70 vezes 7. Esse é o chamado de Deus para mim, esse é o chamado de Deus para você. Nós vamos então encerrar essa série hoje, foi uma série de 4 pregações. Se você não assistiu todas, vai lá no YouTube, digita lá Pastor Mateus Dan, D-A-N, e você vai poder assistir as outras mensagens, para você poder não ficar por fora. Mas eu quero ler com vocês o que está escrito em Jonas. Eu vou ler na NAA, Nova Almeida Atualizada, capítulo 3, do versículo 1 em diante. Se você não tem essa versão, você pode acompanhar aí na tela, talvez fique até mais fácil para você. Mas se você tem, abra sua Bíblia aí, em Jonas capítulo 3, versículo de número 5. Vai dizer assim a palavra de Deus: os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e vestiram roupas feitas de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco, sentou-se sobre cinzas e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandato do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamaram fortemente a Deus e se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Meu Deus, é forte. Essa daqui é forte. Gente, a primeira pergunta que eu quero fazer em relação a esse texto é como a gente pode atrair os olhos de Deus? Existe alguma maneira de atrair os olhos de Deus? Bom, existem 2 perspectivas de resposta para essa pergunta. A primeira é se a gente for olhar do prisma de Deus, não. Deus, ele vê tudo, os olhos dele estão em todos os lugares, isso é muito óbvio. Mas dentro da nossa perspectiva, da nossa realidade, do espaço e do tempo, existem algumas características. A Bíblia vai chamar muitas vezes de meios de graça, meios pelos quais a gente alcança, a gente acessa a graça de Deus. A gente consegue ter acesso a isso. Eu sempre faço, né? Quem é mais antigo aqui na igreja vai lembrar, né? É igual a pessoa que é cotoco, né? Não tem braço, antebraço, não tem mão, não consegue pegar aqui, ó. A Bíblia é o meio de graça. Aí Deus te dá mãos, Deus te dá caminho, Deus te dá ferramentas para que você pegue a palavra dele e se apodere da palavra dele. Então existem maneiras dentro do espaço, dentro da nossa realidade, para nós atrairmos, por assim dizer, os olhos de Deus para nós.
É óbvio que, como eu disse, os olhos de Deus estão em todos os lugares, mas existem meios pelos quais Deus ele olha para a gente com um olhar de graça, com um olhar de misericórdia, com um olhar compassivo, com um olhar de resgate, com um olhar de salvação. Então nós aprendemos muitas coisas nesse texto, mas ainda existem coisas espetaculares para a gente aprender. Mas eu quero recapitular alguns pontos, eu selecionei aqui 7 pontos para a gente recapitular algumas coisas muito importantes que a gente aprendeu ao longo dos últimos cultos. A primeira delas é que nós percebemos que nada foge o controle de Deus. Não existe nada que fuja ao seu controle. Ele é soberano, Ele está sentado no seu alto e sublime trono, Ele faz dos céus o seu assento, Ele faz da terra o descanso para os seus pés, Ele é todo poderoso e tudo vai acontecer da maneira como Ele quer que aconteça. No entanto, você pode chegar no destino que Deus quer que você chegue limpinho, bonitinho, cheirosinho ou vomitado por um peixe. Aí você escolhe se você vai fugir ou tentar fugir da presença de Deus ou não. Nós aprendemos também que Deus, Ele ama a sua criação. Ele vai dizer para Jonas que Ele ama a cidade de Nínive. Eu amo esse povo. No capítulo 4, nós não lemos aqui, mas faz parte da mensagem. A palavra de Deus vai nos mostrar que Jonas, depois de percorrer a cidade por 3 dias pregando, ou vocês se arrependem, daqui 3 dias Deus vai destruir vocês. Ele percorre em 1 dia a cidade, prega isso lá, e depois disso ele sobe, ele vai lá no alto do Concórdia, né? Vai lá no alto do Concórdia e olha para a cidade de Araçatuba e fala, agora eu vou sentar aqui e vou ver qual que vai ser a destruição, o que Deus vai fazer. E aí então Deus faz crescer, o sol estava quente, né? Faz crescer uma plantinha sobre a cabeça dele, ele fica feliz e fala, Deus cuida de mim. Ele quase que cita o Salmo 57, se não me falha a memória, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa, faz tudo para mim. Ele fica feliz, uma sombrinha, mas o Senhor manda, sabe aquele vento quente que estava esses dias aqui, que você tinha que ficar com a janela de casa fechada? Imagina você sentado no sol do meio-dia naquele horário, naquele calor. Deus manda um vento quente soprar nele, e ainda faz um verme, uma lagarta, comer a planta que o próprio Senhor fez crescer sobre a cabeça dele. Ele fica indignado. Ele fala, Senhor, o negócio é o seguinte, para mim é melhor morrer do que viver. Ele é dramático, né, Lohane, igual nós, né? Dramático. É melhor morrer, eu não quero mais viver. Deus dá uma resposta para ele extraordinária. Deus fala, você não fez nada para essa lagarta, nem para essa planta. Ela nasceu num dia e morreu à noite. E você a ama a ponto de pedir a morte. Não teria eu, ainda mais zelo, mais amor pela cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não discernem a mão direita da esquerda? Ele está dizendo, pessoas, crianças, infantis, talvez crianças literais inclusive. 120 mil crianças, eu não vou amá-las? Mas ele, o Jonas, o profeta do coração duro, não está preocupado com as pessoas, mas sim com a reputação de Deus. E eu quero te falar uma coisa, Deus não está preocupado com a reputação dele. Deus age como quer, do jeito que quer. Como eu disse no culto passado, Deus não é evangélico. A gente aqui é. Deus é Deus. Deus ele tem um evangelho, Deus ele tem uma palavra verdadeira, inerrante, inspirada. Mas ele não é evangélico. Deus é Deus. Nós é que vivemos pelo evangelho dele. Óbvio que ele não pode se contradizer, né? Preciso falar o óbvio aqui, né? Não pode se contradizer. Então ele vive segundo a sua palavra. Mas ele não é. E às vezes a gente está muito mais preocupado com a nossa reputação, com a reputação de Deus, do que o próprio Deus. Deus ele quer salvar, Deus ele quer transformar, Deus ele quer operar. E aqueles que o Senhor não manifestar a sua graça, ele manifestará o seu juízo. Mas de toda sorte o Senhor será glorificado. A gente aprende isso. Essa é a segunda coisa que nós aprendemos. A primeira. A segunda coisa que nós aprendemos é que aqueles que são chamados por Deus para missões difíceis, por que não dizer impossíveis, podem ao longo da sua caminhada querer desistir. Mas nem sempre o Senhor permitirá você desistir. Para ser exato e justo com a palavra de Deus, Ele nunca permitirá que você desista. O que Ele pode fazer é tirar de você aquilo que Ele te deu. Lembra da parábola dos 10 talentos?
Para um ele deu 1, para outro ele deu, não lembro agora, 5, para o outro ele... Não, para um ele deu 1, para o outro ele deu 2, para o outro ele deu 5. Para o de 5 multiplicou para 10, para o de 2 multiplicou para 4, e para um, o que ele fez? Tomou, porque não fez nada com aquilo. Lembra do que Deus fez com Saul? Ungiu ele rei, proclamou ele rei, colocou ele como rei à frente da nação, primeiro rei de Israel, não serviu a Deus como deveria, não cumpriu o seu propósito, não cumpriu a sua missão. Deus tira a unção de Saul e coloca em Davi, homem segundo o seu coração. Mas Deus, ele não permite que você fuja. Ele pode tirar pela sua rebeldia, pela sua dureza, mas ele se dobrar à sua vontade, isso ele não faz. Terceira lição que nós aprendemos com o livro de Jonas, que existem ímpios mais justos que os justos, e justos mais ímpios que os ímpios. A cidade de Nínive, a cidade ímpia, uma cidade perversa, uma cidade terrível, é mais justa que o justo, o profeta Jonas. E o profeta que detinha a lei, que recebeu as ordenanças de Deus por ministração de anjos, que era circuncidado ao 8º dia, que era profeta, ministro de Deus, é mais ímpio que os ímpios de Nínive. Mas nós aprendemos em Jonas capítulo 2, versículo 9, que a salvação não depende nem dos ímpios, nem dos justos. A salvação pertence ao Senhor. Está lá em Jonas capítulo 2, versículo 9. Clamei a Deus e Ele me ouviu. Versículo 9, lá no final da oração. Ao Senhor pertence a salvação. Quarta lição que nós aprendemos nas últimas mensagens, nós aprendemos que temos a quem pedir socorro. O mundo não tem. O mundo não tem. O mundo fica na polarização da esquerda e da direita, do centrão, da política. Nós não precisamos viver nessa polarização. Nada foge ao controle de Deus. A gente luta, a gente faz o que Deus coloca nas nossas mãos, mas no final das contas Deus sabe o que faz, Ele não perdeu o controle. Sua vida não é um caminhão desgovernado ladeira abaixo. Deus está nas rédeas, Deus está no leme, Deus está no volante. Nós temos a quem pedir socorro. Jonas havia sido engolido por um peixe grande e estava no abismo da morte, mas ele clamou e Deus ouviu. Deus te escuta. Deus ouve a sua oração. Deus ouve o seu clamor silencioso. Sabe aquela oração que você não consegue fazer? Deus escuta ela. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor intercede, o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse gemido não é do Espírito, esse gemido é nosso. Quando você geme, quando você não consegue falar, você sentiu isso? Eu já senti. Eu já passei por isso. De me encolher e chorar desesperadamente, sem saber o que falar. Talvez como Jonas, Senhor, melhor morrer do que viver. Sem saber o que dizer. E o Espírito Santo ir lá e colher as suas lágrimas, colher o seu sofrimento e transformar isso numa oração da mais pura e sincera, que nem você mesmo conseguiria fazer. Ele intercede por você e Deus, o Pai, te escuta, porque nós temos a mediação de Jesus. Quinto aprendizado. Nós aprendemos que o resultado da missão não é tão importante como a maneira como nós realizamos a missão. Jonas poderia ter cumprido a sua missão em obediência, mas ele preferiu se rebelar contra Deus. Veja, a vontade de Deus não sofreu prejuízo pela rebelião de Jonas. A missão de Deus não sofreu prejuízo pelo que Jonas fez. Quem sofreu prejuízo? Jonas e quem estava próximo de Jonas. Então, nós precisamos focar no processo e não no resultado. É diferente, por exemplo, do meio empresarial. Quem tem empresa sabe como é que é. Muito diferente. O que importa, no final das contas, é o resultado. Desde que você não faça nada ilegal, né? Desde que você não cometa nenhum crime. Você está negociando, você baixa o preço, você sobe o preço, você faz isso. Os seus princípios, você estabelece os seus princípios ali, você segue eles, né? Obviamente. Mas no mercado é diferente. O resultado é que diz se você é bom ou se você é ruim. Mas quando nós falamos da guerra espiritual e da batalha espiritual da nossa vida, o que importa não é o resultado. Você pode ganhar uma cidade e a sua história não ter fim. Quando você lê o capítulo 4, depois lê, querido. É assustador o jeito que acaba. O livro acaba abruptamente.
sem dizer o que aconteceu com Nínive, sem dizer o que aconteceu com Jonas, sem dizer como ele foi para casa, sem dizer o que ele falou depois que Deus perguntou para ele. Simplesmente não há um fim para a história de Jonas. Isso é um recado para mim e para você. Se nós estivermos vivendo debaixo da vontade de Deus, com o coração entregue ao Senhor, nossa história terá o fim que a Bíblia diz que ela terá. Mas, se nós vivermos de maneira rebelde, você tem um propósito, Deus te deu dom, Deus te deu um chamado, Deus falou com você, Deus falou por meio da palavra, Deus levantou aquela irmãzinha, aquele irmão, aquela pessoa, te deu uma palavra, te entregou uma palavra, você sabe que foi Deus, mas você está correndo, você está fugindo, você está se escondendo. Deixa eu falar para você, cuidado, porque a sua história pode não ter fim, ninguém saber. Aí você vai falar assim, não, mas é porque eu sou como o Espírito, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Para, brinca com isso não. Deus está preocupado com o que você faz durante o processo, mais do que com o resultado, porque o resultado, assim diz o Senhor para nós, cuido eu. O resultado é com o Senhor, o resultado não é com vocês. Com vocês compete serem obedientes, serem fiéis. Sexta lição que nós aprendemos ao longo dessas últimas 3 semanas. Nós aprendemos que nós não podemos fugir da presença de Deus. Nós não podemos tentar fugir do chamado de Deus, porque tentar fugir do chamado de Deus é fugir do próprio Deus. Então para de correr, você está perdendo tempo. Lembra do que o Senhor fala para aquele que tenta juntar tesouro na terra? Nécio. O que é nécio? Louco, maluco, biruta, churuleips, maluco, doido. Para quem é que você está juntando esse tesouro? Amanhã pedirão a tua alma, ou seja, você vai morrer amanhã. O que adiantou? Correu atrás do vento. Mas aquele que vive por um propósito maior, por uma missão maior, vai receber a coroa da glória da vida eterna no final. 7ª e última lição. Nós aprendemos que Deus não desiste da gente, ainda que a gente desista dele. Deus não desiste da gente. Ele fala pela segunda vez com Jonas, no capítulo 3, no versículo 1. E veio novamente a palavra de Deus a Jonas, dizendo: o Senhor renova a nossa chamada, o Senhor renova a missão, o Senhor renova o propósito. Então se até aqui você fugiu, chega, hoje é o ponto final dessa fujança. Se existe essa palavra, né? Acho que não. Chega de fugir, chega de correr, se entregue. Viva os sonhos, os propósitos de Deus para a sua vida. Você será feliz. Tem pessoas que pagam uma nota preta para passar por um treinamento coaching, para tentar identificar qual é o seu propósito, o sentido da sua vida, como deve viver esse sentido, o que deve fazer da vida. Nós já sabemos, nós temos isso diante de nós. O que nos falta? Parar de fugir, parar de correr. O Senhor é o Senhor das segundas chances, das novas oportunidades, dos renovos, das restaurações, das transformações. Então se até aqui você correu, para, querido. Porque veja, o Senhor vai dizer assim, quando Ele está com a gente é assim: o mais lento, aquele que caminha mais devagar, será mais rápido que os mais rápidos do mundo. Deus certa vez disse, quando estavam reconstruindo o templo: os construtores serão mais velozes e mais rápidos do que aqueles que querem destruir. Quando nós estamos com Deus, pode se levantar quem for, não vai adiantar nada. Então nós aprendemos tudo isso, porém tem algumas coisas para a gente aprender ainda nesse texto aqui maravilhoso. A primeira que eu quero falar com vocês é que os ninivitas, eles mostraram o seu arrependimento por meio das suas atitudes, por meio das suas ações. Já Jonas se manteve com o coração duro. É verdade que Jonas, por um tempo, ele decide obedecer. Quando Deus fala, vai à cidade de Nínive, ele decide obedecer. Ele fala, não, legal, né? Ah, não, vou fugir. Aí foge. Aí depois é jogado no mar, é engolido por um peixe, é vomitado na praia. Deus fala com ele novamente, então ele fala, não, beleza, agora eu vou fazer. Vou obedecer. E ele cumpre a missão. Ele realiza a missão. Porém, nesse processo dele cumprir a missão, o chamado de Deus, ele se torna um cínico. Isso é perigoso.
Isso é perigoso. Pode ser que muitos aqui hoje se tornaram cínicos espirituais. A palavra cínico ou cinismo, ela tem origem na palavra quinismos. Ela advém lá da doutrina filosófica, né? Mas existe um sentido pejorativo para essa palavra. É alguém que pode ser desavergonhado, descarado, imprudente, impassível, obsceno, mas dentro do aspecto de cínico espiritual, são pessoas de um estilo de vida individualistas, restringido a uma prática cristã pessoal, não se envolve, é superficial. O seu envolvimento com o ministério e com a vida das outras pessoas é superficial. Conhece muito, o seu conhecimento é abrangente, porém da profundidade de um pires. Nessa linha de raciocínio, eles preferem viver uma vida cristã solitária. E mesmo assim, se fazem presentes a fim de serem notados por todos. Pessoa cínica é aquela que diz que acredita, mas vive como se não acreditasse. Mas ela muitas vezes não é assim por escolha, no sentido voluntário, mas por escolha no sentido de oposição. São pessoas que sofreram traumas, feridas profundas, desafetos, abandonos, que sofreram com liderança abusiva, e por causa desse conjunto, dessa obra, desse Frankenstein de experiências, se tornou uma pessoa com a fé abalada, com a fé fragilizada, com a fé fraca, se tornou um cínico, deixou de acreditar nas pessoas. Pensa por um momento que é possível acreditar em Deus sem acreditar nas pessoas. Pensa que é possível amar a Deus sem amar as pessoas. Não é possível. Quem é que pode dizer que ama a Deus se odeia seu irmão? Não é possível. Ela tem falta de interesse nos meios de graça. Você nunca mais vai esquecer dos meios de graça. O cinismo ministerial é próprio daquelas pessoas que dizem acreditar, mas não conseguem se entregar de verdade às verdades do Evangelho. Se perderam, se frustraram, olhando de maneira antropológica, tentando entender o ser e a persona de Jonas. É possível que ele tenha vivido estas coisas. É possível que de repente um parente seu tenha sofrido nas mãos dos ninivitas. Os ninivitas eram inimigos de Israel, a Síria era inimiga de Israel, e Nínive era a capital da Síria, maior império da época. Eles matavam, degolavam, estripavam, cortavam de baixo para cima, de cima para baixo, decepavam os membros das pessoas, colocavam no alto para todo mundo ver. Eles eram cruéis. Jonas estava machucado, ferido, ele não foi rebelde a Deus simplesmente por dureza. Eu vou ser rebelde. Talvez alguns aqui estejam se rebelando contra a vontade de Deus por causa de pessoas, mas Deus quer curar o seu coração nessa noite. Deus não quer que a sua história termine sem um final feliz. Alguém no passado disse, olha, não se turbe o vosso coração, porque eu sei como se dará o final, porque a Bíblia diz como se dará o final. E o final será de vitória. O Senhor nunca perdeu uma batalha. Então, por causa das circunstâncias, dos sofrimentos, talvez você tenha perdido a produtividade espiritual, a capacidade de ganhar almas para Jesus, de dar uma palavra para uma pessoa, parou de usar os dons que Deus te deu. Parou de ser um ministro do Senhor, parou de ser uma testemunha, como Jonas queria parar de ser, se tornou um cínico espiritual. O que acontece com Jonas é que ele acredita que Deus é bondoso, está lá em Jonas capítulo 4, versículo 1, mas não consegue se entregar à bondade de Deus, nem a aceitar a bondade de Deus sobre os outros. Ele vai dizer assim: Senhor, eu sabia que o Senhor ia perdoar Nínive. Eu disse quando eu estava na minha terra natal, que eu não iria pregar para essa cidade, porque o Senhor ia fazer isso. O Senhor é bondoso. Veja, ele acredita que Deus é bom,
mas não consegue se entregar à bondade de Deus. Quantos aqui acreditam que Deus é poderoso, mas não conseguem viver o poder de Deus? Acreditam que Deus é amor, mas não se sentem amados? Acreditam que Deus dá esperança, mas estão desesperançosos? Acreditam que Deus restaura casamento, mas está com os casamentos desfalecidos, destruído? Acredita que Deus cura, mas não vê a cura chegar nunca ao seu coração? Talvez essas circunstâncias podem te fazer se tornar um cínico espiritual. Mas eu quero, em nome de Jesus, entregar essa palavra para você. Você não será mais, se você tem sido até hoje, um cínico espiritual. Alguém que desacreditou, mas pensa ainda acreditar. Alguém que perdeu os meios de graça. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui para frente. O contraste é forte em relação aos ninivitas. Eles escutam a palavra pregada pelo cínico Jonas. No entanto, eles não se apegam à performance do profeta, ao comportamento de Jonas, mas eles focam no Deus da bondade, da misericórdia e da esperança. Pare de focar naquele que entrega a mensagem, foque no Deus da mensagem, porque o mensageiro muitas vezes é falho, mas o Deus da mensagem não falha. Ele é fiel em cumprir a sua palavra, Ele zela por cumprir a sua palavra. Aquilo que Ele te prometeu, Ele cumprirá. O Senhor tem cura para você nessa noite. Eles não ficaram preocupados se Jonas era cínico, se Jonas queria o mal deles, se Jonas queria a destruição dos ninivitas. Eles só se preocuparam com uma coisa: vamos buscar a Deus, porque Ele pode mudar de ideia e ao invés de nos destruir, nos dar vida. E é o que acontece. O louvor pode subir aqui, por favor. Então essa é a primeira lição que eu aprendo com esses 2 capítulos. Não se torne um cínico espiritual, porque senão a sua história não terá fim. A segunda coisa que eu aprendo é que existe uma maneira de gerar um coração puro. O coração puro, ele é o oposto do coração do cínico. E quem vai ensinar para nós como ter um coração puro? Não é o profeta experiente, polivalente em línguas estranhas, ministro de curas, apóstolo. Não é nada disso. Quem vai ensinar para nós como ter um coração puro, aceitável e que atrai os olhos de Deus são os cruéis de Nínive, são os pecadores de Nínive. Eles nos ensinam. Jonas capítulo 3, versículo 4, olha o que vai dizer. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Versículo 5, os ninivitas creram em Deus. É a primeira coisa. É não perder a fé e a esperança no Deus de promessas. Os sonhos e as promessas de Deus se cumprirão nas nossas vidas. Deus é fiel, querido. Deus é fiel. Os ninivitas, eles olham para Deus com fé, eles acreditam. Você precisa aprender a crer mais em Deus do que em si mesmo, a crer mais em Deus do que nos outros. Lembra do que está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas a gente acredita nessa palavra de Deus? Não. A gente peca e não vem na ceia. Ué, como que é isso? Não, eu estou em pecado, eu não vou na ceia. Ué, que loucura é essa? Se você está em pecado, você não tem que deixar de vir à ceia, você tem que deixar de pecar. Você se tornou um Jonas de coração duro, ao invés de um ninivita que atrai os olhos de Deus, que atrai a misericórdia de Deus. Eu não estou ensinando vocês a viver uma vida e tomar a ceia de qualquer maneira, não é isso. O que eu estou ensinando a vocês é que se vocês estão vivendo em pecado, não devem deixar de ceiar, devem deixar o pecado. É isso que a gente deve deixar. E o texto aqui é muito claro: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar das nossas injustiças.
Glória a Deus por isso, por essa palavra. Mas a gente prefere acreditar nas nossas emoções. Mas eu estou me sentindo culpado. Lembra da palavra, lembra das promessas, o Senhor é fiel a elas. Ele vai dizer que a culpa pelo seu pecado foi carregada na cruz do Calvário. Você acredita nisso? Então viva pela fé, não pelos seus sentimentos. Viva pela fé e não pelas suas frustrações. Viva pela fé e não pelos seus medos. Viva pela fé. Esse é o chamado de Deus para você. Versículo 6 em diante vai dizer assim: quando essa notícia chegou ao rei, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco, se sentou sobre cinzas e mandou proclamar e divulgar o seguinte: por mandato do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco. Todas as pessoas como os animais, tanto as pessoas como os animais, então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe? Quem sabe? Talvez Deus se volte e mude de ideia. Veja, não era barganha. Eles não estavam fazendo um jejum para fazer uma troca com Deus. Eu vou jejuar, eu vou orar e Deus vai ser obrigado. Não. São mais justos que os justos. Deus, Ele jamais rejeita um coração contrito e quebrantado. É isso que Ele está fazendo com Nínive. Enquanto Jonas permanece com o coração duro, essa cidade, gente, devia ter quase 1 milhão, talvez mais de 1 milhão de pessoas. Todo mundo, perceba, houve impacto na economia financeira, houve impacto no meio ambiente, houve impacto na agricultura, houve impacto na pecuária, houve impacto na religião, houve impacto no governo, houve impacto em todas as esferas, e a gente não deixa Deus entrar nas áreas da nossa vida, como Jonas estava fazendo. A gente precisa aprender com os ninivitas. Isso é um tapa na nossa cara, isso é Deus fazendo assim, toma aqui na sua cara. Eu faço dos ímpios pessoas mais justas que vocês, para que vocês aprendam que a salvação pertence a mim e não a vocês. Eles jejuaram, seu arrependimento foi expresso, seu arrependimento foi visual. Não, Deus pode entrar no meu casamento, mas nos meus negócios não. Deus pode entrar na minha fé, mas na minha roupa não. Não, o arrependimento desses ninivitas começou de dentro para fora. Eles nem sabem se Deus vai perdoar, mas ainda assim se convertem dos seus maus caminhos. Eles jejuam, eles se arrependem. Há um impacto até sobre as suas roupas. Eles trocam as suas vestes, usam roupas que simbolizavam sofrimento, dor. Eles deixam isso visualmente. Deus não rejeita um coração quebrantado. O texto não diz quanto tempo os ninivitas jejuaram. O texto diz que dentro de 40 dias o Senhor poderia destruir aquela cidade. Talvez eles jejuaram uns 40 dias, a gente não sabe. Imagina você falar assim: olha, minha vida está muito em pecado. Quer saber de uma coisa? Eu não vou nem trabalhar, eu não vou comer, eu não vou beber, enquanto eu não ver que Deus me perdoou. Isso é transformação, isso é cura, isso é milagre. Eles colocam Deus à frente de tudo, das suas vidas, das suas finanças, da sua cidade, dos seus negócios, do imperador da época. Tudo fica abaixo da vontade de Deus. Deus está dando um tapinha na cara do profeta. Deus não rejeita. O texto não diz quanto tempo eles demoraram em jejum, mas com certeza isso atraiu os olhares de Deus e tocou o coração do Senhor. E contrariando as expectativas, o Vox Populi da época, o Ibope da época, o Datafolha da época, talvez se fizesse lá um Ibope, Deus vai destruir vocês, não tem chance.
99%, 5 para baixo, 5 para cima, acabou. Deus vem e fala assim: não é o Ibope que manda, não é o Datafolha que manda, não é nada disso, quem manda aqui sou eu. E eu tomei a decisão de perdoar vocês, de sarar vocês, de dar uma nova história para vocês, de transformar a realidade de vocês, de mudar o destino de vocês, de empoderar vocês, ainda que os próprios profetas não acreditem. Eu mudarei a história de cada um de vocês. O Senhor decidiu perdoar, o Senhor decidiu curar, o Senhor decidiu libertar. Essa é a decisão do Deus El Shaddai, essa é a decisão do Jeová Nissi, aquele que coloca a sua bandeira, e a sua bandeira é o amor. É o amor. Se as circunstâncias te levaram para longe de Deus, se as circunstâncias te levaram para longe dos meios de graça, eu vou te ensinar o que é meio de graça. É bem fácil. Decora essa sigla, BOI, BOI. Meios de graça, Bíblia, oração e igreja. Igreja que eu estou falando, igreja local. É nesses 3 lugares que Deus manifesta os seus meios de graça. Na Bíblia, o Senhor fala com você. Na oração, você fala com Deus. E na igreja, a gente vive em comunidade, a gente ceia, a gente batiza, a gente profetiza na vida uns dos outros, a gente ora uns pelos outros, exorta uns aos outros, corrige uns aos outros, tem misericórdia, suporta uns aos outros. A gente vive a teologia da mutualidade. Você quer viver a vontade de Deus e atrair os olhos de Deus? Viva o boi, não é o mu, não é o boi mesmo. Bíblia, oração e igreja. E você tem 2 opções diante de você nessa noite. Ou você se volta para Deus como fizeram os ninivitas e alcança o seu favor, ou você continua contrariando a vontade de Deus e corre o risco de não ter uma história e nenhum fim. Muitos dizem, mas eu não sei como voltar, eu não sei como retornar onde eu parei, eu não sei o que fazer para voltar para o primeiro amor. Você crê em Deus? Já começou. Falta agora você se entregar à vontade dEle. A vontade dEle é que você se quebrante. A vontade dEle é que você se derrame. A vontade dEle é que você pare de lutar contra a sua vontade, a vontade de Deus, e aceite a vontade dEle sobre você. Se entregue de uma vez por todas. Pare de fugir. A palavra de Deus, ela nos dá o caminho de volta. Você não sabe como voltar? No Evangelho, nos Evangelhos, no Novo Testamento, o Senhor vai nos mostrar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho de volta, Ele é o regresso, Ele é o navio correto que leva você e te faz desembarcar na praia certa. Porque no navio espiritual de Jesus, o destino é a nova Jerusalém, é novos céus e nova terra. É um lugar não que mana leite e mel de maneira física, mas mana leite e mel de maneira perene e eterna, onde o ouro será a rua por onde nós pisaremos, onde os rios serão de brilhantes, onde os anjos serão nossos conservos, onde nós caminharemos com Jesus por toda a eternidade, conhecendo a Ele, sendo conhecido dEle. Ele é o caminho para a vida eterna. Ele quer dar isso para você. Um corpo imperecível não pode ser destruído. Um corpo imarcessível não murcha, não envelhece, não acaba. Imperecível, imarcessível e incorruptível. Você nunca mais vai conseguir fugir da presença de Deus, porque você não vai mais errar, você só vai acertar.